Seja muito bem-vindo ao Carreira Talk Show, o primeiro talk show sobre carreira do Brasil. Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, eu sou consultora de carreira e negócios, coach e parceira de negócios na Growth Strategy. E aqui comigo hoje eu tenho o Paul. E aí, Paul, tudo certo? Tudo bem, Gi? Muito bom ter vocês novamente em mais um Carreira Talk Show. Eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreira e negócios e fundador da Growth Strategy. E é um prazer poder fazer esse programa, compartilhar histórias inspiradoras. E no programa de hoje nós vamos receber Alexandre Zaquelo, CFO, CEO e COO de grandes multinacionais. Trabalhou em empresas como Natura, PricewaterhouseCoopers, Grupo Royal Caribbean, e vai compartilhar histórias fantásticas que vão te ajudar a acelerar a sua carreira. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso talk show. Muito obrigada por ter topado, ter a disponibilidade de estar aqui compartilhando a sua história com a gente. E para aqueles que não te conhecem, quem está assistindo, os telespectadores, compartilhe um pouquinho a sua trajetória de carreira, né? Como você chegou até onde você está hoje e essas histórias, que o Paul já me deu um spoiler aqui, que tem história por aí, né? Bom dia, obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui com vocês. Não acredito em tudo que o Paul conta, não, hein? Bom, vamos lá. Eu comecei a minha jornada bem cedo, com 13 anos. Naquela época ainda tinha aqueles programas para a gente começar a carreira, né, de office boy. Comecei para ajudar a família. E aí fui crescendo, aí baseado num primo que eu tenho muita admiração. Eu estudei administração de empresas e fui percorrendo por essa via aí. Aí eu participei de um programa de trainee de auditoria. Era numa empresa alemã pequena, entrei, fiquei um tempo, aí depois eu mudei de empresa ainda em auditoria. E aí fiquei nesse caminho de auditoria durante mais de 15 anos, né? E aí, o curioso é que depois eu fui para o exterior estudar inglês, aí voltei, eu queria mudar de vida, aí virei CFO, né, de uma empresa, numa startup de cruzeiros marítimos aqui no Brasil, uma empresa espanhola, de um grande grupo americano chamado Royal Caribbean. E aí depois eu virei CEO da empresa no Brasil, onde aí a minha carreira se transformou. É curioso que quando a gente está dentro da empresa, né, trabalhando focado ali na parte de cuidar internamente da empresa, quando você ascende para essa posição, o mundo parece que se transforma, né? De uma hora para outra eu estava dando entrevistas, falando em nome da empresa, fazendo media training. E quando a gente fala em nosso nome é uma coisa, mas quando você fala em nome da empresa, isso muda drasticamente, né? Eu sou formado em administração de empresas e também em contabilidade, fiz pós-graduação em administração contábil e financeira e fiz um MBA pela GV. Então, resumidamente, essa minha vida profissional aí. Eu trabalho há mais de 30 anos, né? E ascendi a posição de diretoria jovem, eu não tinha nem 40 anos ainda, e aprendi bastante coisa aí, tropecei, tomei muitas decisões, algumas, a maioria acertadas, mas outras equivocadas também. Resumidamente é isso, Giovanni. Muito legal, né? Os telespectadores estão ouvindo esse pequeno resumo que o Ale fez. Cara, tem muita história que vai gerar muito insights para vocês e a gente vai explorar um pouquinho isso. Mas antes de entrar nas dificuldades, né, que é o que realmente eu conheço um pouco a história do Ale e quero trazer uma história muito especial, mas eu queria explorar um pouquinho, Ale, essa questão da auditoria, né? Bom,
trabalhei muitos anos como engenheiro da qualidade, também fazia auditoria, e poucas pessoas sabem que, apesar de ser uma área muito burocrática, de muitos papéis, é onde requer que você seja muito analítico, é uma área que te ajuda a entender a empresa como um todo, né? Como é que foi isso ao longo da sua carreira? Quanto essa área de auditoria te ajudou a você, quando você assumiu muito cedo uma posição de diretor, né, diretoria, posição de CFO, como é que essa base de auditoria te ajudou nesse processo? É uma boa pergunta e tem todo sentido no mundo, assim. Quando você é que tem basicamente, né, auditoria interna, auditoria externa. A externa vê mais balanço, números, né? Por exemplo, Price, KPMG, Deloitte, essas que exploram mais balanço, são contratadas para isso e tem todo um papel junto à CVM de independência para auditar aquelas empresas, né? Eu passei pela Price também, mas a maior parte do meu tempo em auditoria foi interna em empresas. Então, eu passei pela Natura, e aonde eu tive uma participação assim muito estratégica foi no Grupo Carvajal, que é um grupo colombiano. Eu era o responsável pela auditoria aqui no Brasil. Tinha 7 empresas que eu auditava e era responsável de diversos segmentos: indústria de caderno, gráfica, prestadora de serviços, tinha páginas amarelas, hoje não tem mais, mas era muito forte naquela época. E eu tinha um reporte internacional, né? Que é outra coisa bastante interessante também, que quando a gente, só um parênteses, quando a gente tem um reporte internacional, você está diretamente ligado a culturas completamente diferentes do que nós temos aqui no Brasil. Isso faz uma diferença brutal na análise, no entendimento e no discernimento sobre aquela coisa, né? E aí, voltando mais à sua pergunta, eu participava do board de uma das companhias aqui no Brasil. E board é uma coisa muito interessante, que eu participei de brigas homéricas, assim, as mais famosas, né, entre a área financeira e a área de vendas. Então, vendas quer vender e financeira ela não deixava vender porque não trazia retorno. Poxa, mas você não me deixa vender. Não, mas esse cara tá nos fazendo prejuízo. Não, mas eu vendi não sei o quê. Não, mas esse cara aqui não dá. Bom, enfim. E aí, quando você participa de um board desse, você começa a ver principalmente os argumentos usados para chegar a uma conclusão. E muitas vezes eu era acionado. Poxa, vamos perguntar para a auditoria qual a opinião da auditoria nesse processo, né? E aí eu tinha sempre uma estratégia que era a seguinte: vocês estão me perguntando, como Alexandre, da ótica da auditoria ou da ótica do negócio? Do negócio, eu acho que vocês têm que fazer por esse caminho aqui, eu concordo com vocês. Mas sobre a ótica da auditoria, eu não posso aprovar, porque tem as políticas X, Y, Z que a gente precisa seguir, isso é contra as políticas. Por que eu falava isso hoje agora? Primeiro, que eu nunca gostei de ficar em cima do muro. E segundo, que assim, sobre a ótica da auditoria, está equivocado, mas se eu tivesse lá no business para tomar uma decisão, eu faria o que eles estavam fazendo, ou estavam se propondo a fazer. E aí, com base nisso, o que eu estou querendo dizer? Dependendo de que lado que você está do business, você precisa canalizar o entorno, né? E essa análise do entorno faz toda a diferença. Entendeu? Então, o que era bastante interessante, né, é que eu vi muito isso. O marketing fazia um programa para desenvolver uma marca. Ia custar X e vendas precisava vender Y, né? Aí os caras, às vezes, vendiam aquela quantidade, mas, por algum motivo, os custos para aquela venda ficaram superiores àquilo que eles estavam esperando. De quem que é a culpa? É de vendas, de marketing que não desenvolveu direito, da produção, de TI, de finanças que não apurou direito? Então, isso me fez abrir um pouco a cabeça quando você coloca equipes multidisciplinares para que eles tomem as decisões conjuntamente, isso faz uma diferença brutal, né? Então, não é só seguir a política que ela diz. Essa política não está funcionando. O que nós vamos ter? Muda a política.
E uma das coisas que eu fiz muito na minha vida é colocar as equipes multidisciplinares para discutirem e chegarem a uma conclusão conjuntamente. E eu vi isso, e essa auditoria, ela me deu base para fazer isso quando eu virei diretor. Legal. E antes só da gente entrar nos desafios, né, que eu tô curiosa para essa história que o Paul tanto fala, eu queria fazer uma pergunta no sentido assim, essa visão geral, né, que no coaching a gente nomencla como uma visão sistêmica, você já tinha isso, o Alexandre já tinha isso, ou foi algo que você construiu na tua carreira, né, pelas suas experiências? Porque você teve um cargo de liderança super cedo, e para um cargo de liderança, entende-se que essa visão sistêmica é indispensável para uma boa liderança. Isso é algo que é seu, sua personalidade, ou você desenvolveu essa competência ao longo da tua carreira? Não, eu acho que eu desenvolvi, Giovana, de acordo com o que eu fui ascendendo e de acordo com o entendimento da dinâmica dos negócios, dos diferentes negócios e mercados que eu vivi. Né? Eu tive o privilégio de auditar diversas áreas e diversos segmentos. Então, quando eu ia auditar, por exemplo, contas a receber de uma empresa que tem 1 milhão de clientes, não é a mesma coisa que você auditar o contas a receber de uma empresa que tem 3, ou 4, ou 5. Então, toda análise que nós tínhamos que fazer enquanto auditoria, ela tinha que ter uma intensidade, ela tinha que ter um propósito, ela tinha que ter uma diferenciação baseada naquele business que eu estava analisando. Né? As pessoas são diferentes, os business são diferentes, a quantidade, o volume também são diferentes. Então, essa adaptação eu tive que fazer ao longo da minha carreira. Não dá para você... logo no começo, eu vi muito assim que não, as pessoas são iguais, você tem que tratar as pessoas de forma iguais. Isso é um grande equívoco. Você tem que tratar as pessoas de forma igual na questão humana, né? Como ser humano. Mas como business, as pessoas são diferentes, têm experiências diferentes, têm estudos diferentes, têm culturas diferentes, foram criadas de forma diferente. Se tudo isso é diferente, como é que você trata de forma igual? Não dá. Eu não posso tratar alguém que estudou no exterior, que tem muita experiência em tomar decisão de business, com aquela pessoa que está começando uma carreira. As pessoas são diferentes, então trate-as de forma diferente. Então isso eu adquiri ao longo do tempo, sim. Agora, se eu já tinha isso dentro de mim, não sei te responder. Talvez sim. Talvez, sim. Que bacana essa história. É muito interessante porque eu posso dizer que a auditoria, ela me deu uma visão, né, e me acendeu, porque quando você conhece diversas áreas da empresa, e na auditoria você tem que ir a fundo, e muitas vezes você vai mais a fundo do que as pessoas que fazem o processo, te traz essa percepção de você conseguir avaliar o negócio como um todo e de como tudo isso se conecta, né? Então, assim, é uma dica que eu sempre dou para as pessoas que querem ascender na carreira. Cara, participa de grupos de qualidade, vai fazer auditoria, que você vai entender como a empresa funciona e a sua percepção vai mudar, porque aí você vai ver que o seu processo não é mais importante que o outro. Tudo faz parte de uma engrenagem, né? Então, eu gosto muito dessa visão de quem trabalha com auditoria, de quem faz auditoria, e normalmente essas pessoas acabam ascendendo e tendo essa visão, construindo essa visão. E você sabe, você está tão certo que na minha equipe lá, existe uma diferença, no meu ponto de vista, pelo menos, muito grande entre aquela consultoria ou aquela assessoria ou auditoria que você contrata, que ela é terceira, e aquela que você é funcionário da empresa. Quando você é funcionário da empresa, vamos começar pela outra. Quando você é externo, você faz um relatório, manda para a empresa e a empresa implementa aquelas suas recomendações, baseadas em determinados riscos que você achou naquele momento. Tá bom, só que você não está na empresa para implementar. Então, quando a gente vira funcionário da empresa, que aconteceu, tudo aquilo que você recomendou vai voltar para você. Porque o cara, na hora que ele vai implementar alguma coisa, se ele tiver muita dificuldade ou não conseguir, ele volta para você. Fala assim, Alexandre, você está me recomendando isso aqui, ó? Só que agora eu tenho esse entrave. O que eu faço? Então, amigão, se vira nos 30. Então, antes de você recomendar alguma coisa, pense bem. E aquilo
o que eu sempre dizia para minha equipe é, se você tivesse recebendo essa recomendação, como é que você viu? Teria sentido para você? Se você se convencer que tem sentido, aí você recomenda. Então, a pessoa tinha que... porque recomendar coisa, você pode recomendar um monte de coisa, mas você vai recomendar coisa boba? Para quê? Né? Então, nós tínhamos um estudo de caso, uma tarefinha ali, um homework, que era, olha, e eu sempre falava, me convença primeiro desse ponto que você está recomendando, porque se você não me convencer, você não vai convencer o business, o negócio. Então, pensa bem. Então, a gente fazia essa liçãozinha de casa e era bastante interessante. Muitas coisas a gente não recomendava, porque depois você vai ser cobrado. Que bacana, muito bacana. Bom, estou ansioso para a gente contar essa história, né, que me impressionou. Vamos fazer um intervalinho rapidinho e aí a gente já volta e vamos entrar nesse ponto aí que é muito importante. Os telespectadores vão gostar muito dessa história e vão se impressionar bastante. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver, e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online, bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Estamos de volta e agora, para matar a curiosidade de todo mundo, Alexandre, conta pra gente qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa sua jornada de carreira profissional. Olha, eu tive alguns desafios na minha vida, de pessoas, de processos, assim, de convencimento de pessoas. Uma das coisas mais difíceis que eu acho é você convencer alguém que ele precisa mudar, ou mudar um processo, ou que aquele processo não está indo bem. E porque é interessante, né, que as pessoas, elas se apegam a determinadas coisas como se aquilo fosse algo pessoal, e aquilo é só profissional, aquele processo faz parte da empresa, do business, não é dele. E as pessoas se apegam a isso. Então eu tive muitos desafios assim. Eu acho que o que mais me exigiu de mim foi o gerenciamento de uma crise que eu tive na Pumantur. E é interessante que quando você tem uma descarga muito grande de dopamina no teu cérebro, você não esquece nunca isso. Como 11 de setembro, por exemplo. A gente sabe exatamente onde a gente estava, o que nós estávamos fazendo, porque foi uma coisa que marcou muito. E esse dia, para ser específico mais, foi 6 de janeiro de 2015, e eu lembro bem que dia 6 de janeiro é dia de Reis na Espanha. Então, era feriado na Espanha, para piorar a minha situação. E aí, eu cheguei no escritório e logo recebi um telefonema dizendo que o nosso navio estava preso no porto de Itajaí. Eu falei, mas como preso? Como assim? Tem uma greve de pescadores, de um decreto novo que saiu proibindo a região de Santa Catarina, né,
região específica, a pescar determinadas espécies de peixes. E aí o sindicato da pesca, para fazer uma retaliação, mandou todos os navios, os barquinhos, ficarem em frente ao nosso navio e a gente não conseguia sair com o navio. Então, só um parênteses para quem não sabe, o navio, né, o cruzeiro, ele é cíclico, né? Então ele começa num ponto, então é de domingo a domingo. Então ele tem um roteiro e ele sai de Santos, faz um roteiro, exemplo, né? Ele sai de Santos, Búzios, Rio, vai para Salvador, por exemplo, navegação e Santos de volta. Então ele fica fazendo esse ciclo aí. E nesse dia, nesse ciclo era a Bacia do Prata, Uruguai e Argentina. Então você tem horário para sair e horário para voltar. Se você atrasa esse navio, você não consegue chegar naquele destino que você se propôs a fazer, certo? E esse dia, especificamente, né, essa viagem, nós tínhamos embarque e desembarque em Itajaí. O que é isso? Alguns portos, você tem embarque, tem desembarque de pessoas. E para você embarcar e desembarcar pessoas, você tem Polícia Federal, Receita Federal, é uma zona alfandegária, como se fosse aeroporto. Então você tem todo um protocolo de entrada e saída de pessoas, e isso é muito sério. Em Itajaí, quando me ligaram, eu disse, bom, o que eu faço? E aí a primeira coisa que você tem que fazer num estado de crise é manter a calma. Então eu vou contar algumas coisas aqui que aconteceram, não necessariamente nessa ordem, mas eu vou lembrando agora o que aconteceu. E aquilo me deu um choque, assim, né? Eu falei, e curiosamente, nós estávamos montando um manual de crise. E eu nunca tinha liderado uma crise. Crise, para quem não sabe aqui, né, o nosso telespectador, não é você atrasar um relatório, não é você perder um cliente. Crise para o teu negócio. Você não consegue avançar se você não resolver a crise. Isso é uma crise para o teu business. E aí eu me vi naquela situação, feriado na Espanha, e aí me veio o seguinte pensamento. Falei, bom, eu preciso manter a calma. Aí o que eu fiz? E aí você vê aí já começa o burburinho, aquelas pessoas tensas na tua frente, a equipe, e eu falei assim, 1 minuto. Eu entrei na minha sala, eu ficava andando na sala assim, que eu precisava me acalmar primeiro, porque a tua equipe, ela tá muito mais nervosa do que você. E aí, a porta, era uma porta de vidro, que tinha aqueles jatos, assim, que eram vazados, né? E você conseguia ver se tinha alguém olhando, assim, sabe? E eu lembro que eu estava andando. Isso levou, no máximo, 2 minutos. Na hora que eu olho para a porta, assim, ó, tinha uns 4, 5 na porta, assim, ó, esperando a minha reação. E aí eu saí, eu falei, bom, pessoal, nós vamos instalar um comitê de crise. E aí começa, voltando um pouco àquela tua pergunta inicial de auditoria, é curioso que você começa a pensar em processo, né? Bom, eu tenho uma crise para gerenciar, e se é uma crise, toda crise tem uma solução. Então, ela tem início, meio e fim. Então, eu preciso transformar essa crise num processo e tentar tirar algum proveito, algum aprendizado disso aqui. E aí, a primeira coisa que eu fiz, assertivamente, foi escala. Você primeiro reconhece bom, é uma crise de fato, me acalmei as pessoas, e falei, bom, vou instalar um comitê de crise. E aí, o que eu fiz? Eu escalei o negócio. Eu lembro até hoje que eu liguei para o CEO global da empresa, lá na Espanha, e a resposta dele foi, para você estar me ligando num feriado, você está com um problema grave. O que aconteceu? Essa foi a resposta. Ele atendeu assim a minha ligação. Eu expliquei e falou, olha, instala o comitê de crise, daqui 1 hora a gente liga, eu ligo para você, aí a gente começa a conversar. Eu estou indo para o escritório. E aí ele convocou
3 ou 4 pessoas da Espanha, instalou-se o comitê de crise lá na Espanha, instalou-se o comitê de crise no Brasil. Nesse meio tempo, em meia hora, eu tinha todos os canais de comunicação do Brasil tentando falar comigo. Rede Globo, Record, rádio. Porque o que acontece? As pessoas filmavam no navio e falavam para todo mundo, porque eles estavam presos no navio. E aí uma outra coisa que veio, falei, bom, dimensiona a crise. E quando a gente instalou o comitê de crise, o que é um comitê de crise? Você se isola numa sala com algumas pessoas que você seleciona para resolver o teu problema, né? Então, eu selecionei algumas pessoas que foram área de comunicação, eu liguei para a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, liguei para algumas pessoas influentes em Brasília, para conseguir escalar o problema internamente, porque no fundo, o que era? Um problema político. Eu precisava resolver o problema com o sindicato em Itajaí. Então, e foi muito curioso que quando a gente escala o problema, a gente seleciona algumas pessoas e conta o problema, em mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, eu tinha 10 pessoas dentro de uma sala fechada, com um plano mais ou menos desenhado do que nós iríamos fazer, para conseguir solucionar a crise. E a cada 1 hora, durante o dia inteiro, a gente se comunicava, né, e cada um tinha determinadas ações a serem feitas, para a gente conseguir liberar os navios. Só para vocês terem uma base, a gente ligou para o sindicato da pesca, sem sucesso, a gente entrou com o mandato judicial contra o sindicato, expedido pelo juiz, eles não liberaram os navios. A gente conversou com o prefeito de Itajaí, a gente conversou com o governador de Santa Catarina e ninguém conseguia resolver o problema. Um negócio surreal, assim. A gente conversou com o ministro do Turismo, o ministro da Pesca, a gente conversou com o ministro do Meio Ambiente e vários vereadores, deputados, senadores, porque eu trouxe para o meu time pessoas com muito acesso em Brasília, né? E ninguém conseguia solucionar o problema. Só que isso começa a se agravar. Então, nesse meio tempo, a gente dimensionou o tamanho da crise, né? E a gente pode até depois fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje. Curiosamente, estamos vivendo uma crise. E quando você dimensiona a crise, você tem uma ideia geral do que está acontecendo. E por incrível que pareça, coisas aconteceram que nós não tínhamos dimensionado, que eu já vou citar aqui. E nós fomos escalando. E chegou um momento que a gente não tinha mais o que fazer, e num determinado momento, nós já sabíamos que nós não conseguiríamos chegar mais na Argentina e no Uruguai. E aí gerou um problema gravíssimo, que é um motim a bordo. Você imagina que o capitão tinha que dar uma notícia para todo mundo que estava a bordo, né? Todo mundo que comprou o nosso cruzeiro queria ir para a Argentina e para o Uruguai. E a bordo eles falaram, a gente não vai mais para a Argentina e para o Uruguai, a gente vai para Búzios. Isso gerou um problema muito sério a bordo do navio, né? E a gente foi escalando, até que, resumindo a história, se vocês quiserem a gente entra mais em detalhe, mas quem tomou a decisão da gente de liberar o navio foi o Aloysio Mercadante, na época, que ele era o ministro da Casa Civil. Até lá a gente chegou com o problema. E por quê? Porque as coisas não se resolviam. Aí ele entrou em contato com, que na época acho que era o Jacques Wagner, que era o ministro da Defesa, para acionar a Marinha, para acionar o sindicato, para tirar os navios. Era uma ordem direta de cima. E foi muito sério, assim. Hoje, contando, foi assim, a experiência mais tensa e intensa que eu tive na minha vida. Assim, mas disparado. Entendeu? E aí,
o curioso é que, assim, a gente achou que tivesse dimensionado a crise, né? O que aconteceu? Quando as pessoas saíram do navio em Itajaí, elas retornaram, elas conheceram a cidade, depois elas retornaram para o navio para seguir viagem. Só que quando a gente disse que a gente não ia mais internamente no navio, quando a gente disse que não ia mais que nós não iríamos mais para a Bacia de Prata, as pessoas queriam descer do navio. E aí veio o problema que a gente não sabia, a gente não tinha pensado nisso. A gente não podia deixar as pessoas desembarcarem do navio porque a alfândega já não estava mais lá, a Receita Federal, a Polícia Federal, não lembro agora, já não estava mais ali operando, porque eles, eu acho que era a Polícia Federal, eles vinham de Florianópolis, prestavam serviço e voltavam. Não tinha uma base ali da Polícia Federal. E as pessoas não podiam mais descer. A gente não podia deixar as pessoas descerem por uma ordem, por uma lei federal. Você imagina o que aconteceu a bordo. Você querer descer e você não pode. Aí as pessoas começaram a filmar dizendo que estavam em cárcere privado. E a gente não conseguia fazer nada. Por mais que você explica para as pessoas não entendem. Olha, eu quero descer e acabou. E a gente não podia deixar as pessoas descerem. E aí, depois de muito custo, a gente convenceu as pessoas que elas tinham que seguir viagem e que nós iríamos dar uma compensação. E é uma outra coisa que eu aprendi. Que no momento desse, a comunicação, ela precisa ser muito, muito, muito clara. Se você errar na comunicação, você comete um erro grave, né? Você precisa elaborar muito bem uma resposta, né, do que estamos fazendo, quais são os próximos passos, ter um canal de comunicação único, sistemático e claro, e um posicionamento da empresa, né? Qual vai ser a compensação? E o curioso é que obviamente a gente estava com a área de comunicação lá de Madrid. E a gente elaborou junto uma carta para entregar para todos os hóspedes, né? E aí vem uma outra coisa que eu me atentei neste momento, que é a tradução e você encontrar a palavra adequada para você traduzir bem aquele texto que é a mensagem correta que você tem que dar. Uma palavra, um adjetivo que você usa em espanhol, ele não necessariamente tem a mesma conotação do que um adjetivo e uma palavra que a gente usa em português. E eu lembro que a gente teve discussões homéricas com relação a isso, para conseguir entrar no consenso. Não, mas eu estou querendo dizer isso. Não, mas essa palavra não é assim, tem que ser uma outra palavra, porque isso aqui tem uma outra conotação. Até isso a gente teve que tomar muito cuidado na hora de comunicar. E por último, assim, em tempos de crise, você precisa agir com muita rapidez. Você não tem muito tempo para pensar, para ouvir a opinião do outro, né? E você precisa se posicionar como um líder. E não necessariamente o CEO precisa ser o líder, não é isso que eu estou dizendo, mas tem que ter um líder. Naquele momento fui eu, mas não necessariamente. Alguém tem que liderar a crise. Você precisa ter um líder, ter um plano, uma comunicação rápida e ser muito assertivo naquilo que você quer dizer, com rapidez. Como eu disse, em 30 minutos eu tinha todos os canais de comunicação querendo falar comigo. E o curioso é que eles querem falar com o líder, né? Eles querem falar com aquela pessoa, o líder máximo daquele problema. E que, muitas vezes, a nossa área de comunicação, né, nos blinda, né? Outra coisa que eu aprendi, toma muito cuidado porque você não pode falar. Porque na hora que você fala, aquilo vira lei. Ó, o senhor falou, acabou. Né? E é muito interessante isso, porque eu tinha vontade de falar, as pessoas não deixavam, e depois a gente criou um sistema que nenhuma comunicação saía antes de eu dar uma revisada. Entendeu? Então, tinha um líder de comunicação, a nossa
a nossa equipe de Public Relations veio conosco, né? Eles estavam ali. Nós ficamos o dia inteiro dentro de uma sala, trancado. Ninguém entrava, ninguém saía. Isso é um comitê de crise. Até que a gente conseguiu liberar um navio. Isso parece uma coisa... Tem 3 tipos de crise, né? Que é a crise em V, que é a crise em U, que ela leva um pouco mais de tempo, e crise em L, né? Que ela se perdura por muito tempo. Essa, como durou um dia, a solução da crise eu classifico ela em V, que ela bateu e voltou. Mas ela também pode ser considerada em L, porque isso repercutiu durante muito tempo, né? As pessoas, infelizmente, não gostaram de algumas decisões, não dá para... A maioria, tudo bem, deu tudo certo, mas sempre tem alguns que não gostam, né? A gente precisa respeitar e lidar com isso. Então, essa foi, sem dúvida, o meu maior desafio. Outro dia eu estava falando com o Pô, eu não sei se eu recomendo alguém passar por isso um dia, ou se eu não recomendo, porque é um aprendizado e tanto para a gente, né? Eu faço umas comparações com o que eu tenho visto hoje aqui nessa crise do corona, né? E muitas coisas eu teria feito de forma diferente. Com certeza. E uma das coisas mais importantes, que é um grande aprendizado, quando você me contou essa história essa primeira vez, um dos motivos que eu quis trazer essa história, né, no Carreira Talk Show, é que as pessoas não percebem a importância do timing, né? Eu tenho estudado muito timing, né? Tenho entendido, porque às vezes 1 segundo ele faz total diferença para você ter sucesso, entre o sucesso e o fracasso de uma operação. E quando você está na crise, você não pode perder timing, né? Então, assim, a tomada de decisão tem que ser rápida. Que nem você comentou, em meia hora você já estava com o comitê de crise instalado, já estava com o pessoal da Espanha instalado, em 1 hora você já estava, pelo menos, montando o plano, e que muitas vezes as pessoas não têm o equilíbrio para fazer isso. Então, timing, inteligência emocional, saber lidar com pressão e principalmente negociar, né, são características que te dão a tranquilidade. Quando você tem essas competências desenvolvidas, te dão essa tranquilidade de você tomar uma decisão, apesar de falar tranquilidade, não foi tranquilo no momento, né? Você estava com um mundo caindo na sua cabeça, um monte de gente dentro do navio, desesperada, e você não pode fazer as pessoas descerem, e não só lidar com essa situação de liberar o barco, mas interno, né? Imagina o capitão, toda a tripulação e todo mundo lá dentro tendo que gerenciar e te ligando, pressionando, falando assim, e agora, Ale, o que a gente faz? E agora, o que a gente faz? Né? Então, assim, as pessoas precisam entender o timing das coisas. E eu acho que, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivendo, eu acho que o que faltou para as lideranças foi o timing, né? De tomar a decisão certa. Independente se você sabe ou não sabe o que está acontecendo, de você ter tomado a decisão certa. E aí a gente começou a empurrar as coisas, e aí virou o que virou, né? Então, assim, é uma aula de timing que você deu aqui agora para a gente. É interessante que eu concordo 100%. O time, neste momento, ele é tudo, né? E aí, o que eu acho que cabe ao líder, né? É justamente identificar o time que a gente está vivendo, né? Porque quando a gente fala em liderança, tem vários tipos de líderes, né? E a gente sempre tem algumas características, até como ser humano, como pessoa, tem o autocrático, tem o democrático, tem o liberal, o situacional, não é? E no momento desse, o que é curioso é que, assim, você não tem tempo para isso. Você precisa chegar ali e tomar uma decisão, e não dá tempo para você perguntar para o outro o que ele faria. Nós temos que fazer isso. Você vai fazer isso daqui, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. E daqui meia hora, a gente se reúne de novo para ver o que cada um andou e o que fez e o que a gente consegue aprimorar. E assim, cada um... Eu lembro que, assim, a gente ficou na sala e todo mundo ligando para várias pessoas para conseguir ajudar. E eu lembro que eu liguei para um líder muito influente, né, do turismo. E eu lembro que fui eu que liguei. E ele me disse o seguinte: já estou sabendo, se você quiser, eu posso entrar em contato com a Casa Civil
para resolver isso, né? E aí eu acho que até, muito humildemente, acho que eu deveria ter aceitado a proposta e eu relutei. Eu falei, não, espera que eu acho que a gente vai resolver isso daqui de outros meios. Porque na hora que você envolve uma pessoa dessa, naquela escala que foi, é muito complicado, entendeu? E aí eu não sei o que viria de troca de favores. E como eu não gosto disso, eu hesitei, sabe? E eu falei, não, espera um pouquinho. Aí a gente acabou indo por outros meios e a gente conseguiu resolver. Mas talvez eu tivesse resolvido isso 2, 3 horas antes, por exemplo, entendeu? Hoje é fácil falar depois que a gente passou por ela. Eu não sei se hoje eu teria agido daquela forma que eu agi. Talvez eu tivesse resolvido de uma vez por todas, aquela bala de canhão, atira e acabou, sabe? Enfim, mas são aprendizados, né? Que a gente passa, e depois que a gente passa, você começa a avaliar e você vê que você poderia ter feito de forma diferente. Mas só quem passou por aquilo que consegue saber. Não dá pra gente, naquele momento de turbilhão de coisas acontecendo, parar, pensar, canalizar. Você tem que tomar decisão. E tomar decisões faz parte do business, faz parte do líder, né? Aceitar riscos e tomar decisões. Uma coisa eu aprendi com uma pessoa muito especial. Ela falou assim para mim: você sempre vai tomar a melhor decisão naquele momento, porque você precisa fazer. 5 minutos depois pode aparecer uma decisão melhor. Mas muitas vezes você não tem tempo para refletir se é a melhor ou não. É aquilo que você falou, eu preciso decidir. Então, não tenho dúvida que foi a melhor decisão que você tomou naquele momento. Claro que depois que você para analisar, o sangue esfriou, aí você começa a colocar variáveis e pensar em coisas que na hora você não conseguia. Mas é uma das coisas que eu falo para muitos profissionais. Você vai tomar a melhor decisão naquele momento. Depois pode aparecer outra? Pode. O que você precisa? Analisar muito bem e muito rapidamente antes de você tomar essa decisão, porque depois pode ser muito complicado. E um grande aprendizado que você trouxe agora, né, e até refletindo aqui pelo que você falou, e eu passei isso muito no mundo corporativo, você podia ter ido direto na Casa Civil, isso iria ser complicado. Muitas vezes a Casa Civil fala o seguinte: poxa, mas você tentou outros meios antes de você vir até mim? Então, assim, eu acho, pelo menos na minha opinião, olhando de fora, cara, você foi perfeito. Você municiou, fez tudo que podia antes de você ir para um escalão que talvez fosse te custar muito posteriormente. Então, uma avaliação, um timing que você teve ali, que foi coisa de mestre, cara. Coisa de mestre. Assim, foi tenso. Hoje, alguns cabelos brancos vieram daí. Com certeza. Cara, que fantástico. Mas com certeza esses cabelos brancos até que te tornaram um líder melhor, né? Um líder, uma pessoa melhor, que se conheceu melhor, né? Com maior autocontrole. Então tudo isso acabou te forjando também nesse sentido pessoal e profissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente aprende a cada dia, né? E essa crise, ela me fez enxergar algumas coisas assim, né? Sempre espere o melhor e se planeje para o pior. É uma das coisas que e o curioso é que a gente estava fazendo o manual de crise. A gente estava pensando, já tinha feito esboço, e eu não sabia que nós tínhamos que acelerar isso depois. A gente acelerou o negócio, né? E foi no dia seguinte, assim, a gente estava esgotado, assim, emocionalmente, sabe? Eu lembro que eu não consegui dormir, as pessoas não conseguiram dormir. Foi muito tenso, assim, uma descarga de adrenalina, de dopamina, assim, muito tenso, assim. Mas é aquilo que você falou, isso nos forja, nos deixa um pouquinho mais cascudo, né? Como a gente fala. E é no momento desse que você vê quem que é líder, né? Porque, eu não estou dizendo só de mim, mas muitas pessoas ali aprenderam muito e lideraram aquele micro-organismo. Eu lembro que a área de comunicação teve um papel fundamental nisso, né? Não só para elaborar a comunicação de forma mais adequada, mas nos auxiliar de como a gente tinha que se portar durante... Porque nós tínhamos que falar com a imprensa.
né? Mas como falar, o que falar, na entonação, não prometer aquilo que você não vai cumprir, sabe? Porque muita gente aborda e fala assim, tá bom, mas o que você vai me oferecer para eu ficar no teu navio? Então, e aí você tem sempre algumas pessoas que encorajam o motim, que encorajam as discussões mais acaloradas, entendeu? Foi muito interessante, assim, eu aprendi bastante, assim, isso eu posso te garantir, assim. E a Pumantur, né, a gente começou a empresa do zero no Brasil, tinha monoproduto, né, e a gente transformou a empresa para ter mais de 2.000 clientes ativos, né, e muitas decisões eu assumi risco aqui no Brasil. Uma delas a gente decidiu ir para as mídias sociais, para o Facebook. E Facebook é um risco, né? Como a gente fala, o Facebook, o LinkedIn contrata, o Facebook demite, né? E tinha muito risco e eu lembro que a Espanha foi contra isso, né? E eu precisava transformar a empresa no Brasil, precisava tornar a marca conhecida, um pouco mais respeitada. E quando a gente foi pro Facebook, foi um risco, mas foi uma decisão que eu tomei como o principal executivo no Brasil, né? E foi uma decisão acertada. E outras coisas que a gente teve que fazer, como, por exemplo, pensar fora da caixa para conseguir desenvolver produto, conquistar mercado. E curioso, né, que outro dia eu estava dando uma outra entrevista e a pessoa me perguntou assim, poxa, mas como é que você conseguiu esses 2.000 clientes, né? Como foi a estratégia que você usou? Eu lembro que a gente fez um estudo de mercado, né? Obviamente, para saber onde a gente mais vendia. Ah, mas como é que você sabia se você só tinha um cliente, né? A gente pediu ajuda para esse cliente e a gente conseguiu identificar quais as regiões no Brasil que mais compravam cruzeiro, né? E a gente fez uma estratégia de penetração de mercado baseada nessas informações regionais, né? E de penetração de mercado. Analisamos as cidades, isso fez parte do business plan que a gente criou, daquelas cidades que mais vendem, aquelas que têm um poder aquisitivo naquela linha de clientes que a gente queria atuar, perfil de cliente. E a gente usou a estratégia do War. Não sei se vocês já jogaram War. O War nada mais é que conquistar territórios, né? E eu lembro que, quando eu jogava, a gente sempre atacava pelas beiradas, assim, nunca da parte central para fora no mapa. E a gente usou essa estratégia também de penetração de mercado e foi muito interessante e deu certo. A gente foi comendo pelas beiradas, assim, foi conquistando território, e a gente montou uma base no centro. No centro a gente expandiu e de fora a gente foi juntando. Essas foram as duas estratégias que a gente usou de penetração de mercado, além do estudo de perfil e de mercado que a gente fez anteriormente. E acabou dando certo, entendeu? A gente foi bem feliz no plano. Sensacional. Legal. Sensacional. E aí, para a gente já encaminhar, infelizmente, né, Paul, toda a entrevista é real, isso passa tão rápido, mas Pois infelizmente, é. para a gente já encaminhando aqui para o final desse talk show, você tem um livro de cabeceira, uma dica de um livro que você gosta bastante, que te influenciou, que te impactou, para você poder compartilhar aqui com a gente? Tenho esse livro, ele fez parte da minha história na Pumantur, é esse aqui, ó. Esse barco também é seu. Esse livro, ele foi bastante importante na Pumantur, que é uma empresa de navios, né? E quando eu li esse livro aqui, esse barco também é seu e tem tudo a ver com a nossa atividade, né? De navio, de barco, né? Ele fala muito sobre liderança na prática, né? Eu já li outros livros de liderança, né? Pipeline da liderança, por exemplo. Tem livros interessantíssimos, mas eu acho que eles são mais voltados
os conceitos, para a parte conceitual de liderança. Que não deixa de ser interessante, obviamente. Só que esse daqui, ele é um livro prático. Ele é o Michael Abrashoff, ele foi um capitão de marinha e guerra dos Estados Unidos, e ele pegou um navio muito ruim, uma frota muito ruim, né? As pessoas e o navio era ruim. E ele transformou no melhor navio da frota americana, liderando pessoas. Então ele conta os passos que ele fez, o que ele fez, quais foram os resultados, e no fundo é ownership, né? Que é o sentimento de dono. E a minha história na Pullmantur foi muito baseada nisso. Eu quis trazer esses conceitos para que as pessoas, nos seus processos, cada processo, as pessoas agissem como se fossem delas. Então, não era só eu que tinha que ser o líder, mas as pessoas tinham que ser responsáveis por aquilo também, por aquele processo, né? Cara, esse livro é fantástico, realmente é um livro muito bom. Vale a leitura, porque você começa a entender exatamente como funciona na prática, né? Você sai da teoria do liderança, do que eu acho, e eu vou ser bem honesto. Eu estudei liderança minha vida inteira, e quando eu virei líder, eu falei, cara, tem muita coisa ali que não dá, cara. Não é bem assim que funciona a coisa. E aí a coisa muda de figura. Realmente eu passei por isso. Pra você ter uma ideia, como isso me afetou, eu engordei absurdamente depois que eu assumi a posição de liderança, porque uma coisa é você tá fazendo ali o seu processo, né? E você tem pessoas dizendo o que você tem que fazer. Outra coisa é do dia para a noite você ter uma equipe, 27 pessoas, a responsabilidade dessas pessoas sobre você e elas esperando que você tome decisão, e aí, meu amigo, a teoria ela não te ajuda em nada, porque cada ser humano é diferente um do outro, e eu vou falar para você que esse livro foi um dos livros que faz você entender na prática o que é realmente você ser líder, né? Um livro muito bom mesmo. Uma das coisas que eu recomendo para o líder seja autêntico no que você acredita, tenha propósitos, né? Tenham valores, né? E para mim, mais importante que o cliente são as pessoas que estão na empresa. Se você tratar as pessoas com respeito, com honestidade, elas vão tratar o cliente com respeito e honestidade. É um reflexo disso, né? E isso eu aprendi e apliquei muito isso, né? É claro que o cliente é importante. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que não é. O que eu estou dizendo é que tem formas de você chegar e tratar o cliente de formas diferentes. E o como, eu acho que faz muita diferença, né? Que nem sempre a essência, né, prevalece sobre a forma. A forma também tem a sua importância. A forma como você chega lá, como você se posiciona, como você trata as pessoas. E isso você precisa deixar um legado nisso, sabe? Você precisa inspirar, você precisa engajar as pessoas. E nada melhor do que você engajar no propósito da empresa, né? Olha, a gente quer chegar lá dessa forma e é assim que nós vamos fazer. E as pessoas, acreditem, elas te seguem, elas vão fazer aquilo. E também porque elas acreditam, né? Se elas não acreditarem, né, aí você tem um probleminha aí nessa história aí, porque você precisa convencer as pessoas a acreditarem no propósito. E aí, se elas engajarem no propósito, amigo, você vai ter com certeza sucesso. Isso é muito engraçado. Eu falo muito para as pessoas, é uma dica muito valiosa. Não acha que tratar bem o seu cliente é só quando você está na frente dele. Tratar bem o seu cliente é você fazer o seu processo bem para que o seu cliente perceba que o processo funcione, né? Para que ele perceba que ele está na frente de pessoas de valores, de propósito, que faz aquilo que precisa ser feito. Isso é um bom atendimento ao cliente. Não é só você estar na frente do cliente, dar um sorriso, né? E se no final das contas ele não perceber que a empresa toda funciona e que ela está preocupada, isso não é atendimento, né? Não. E assim, eu tive alguns insights, assim, e uma das coisas que eu percebi, né, é que quando aquele cliente ou alguém queria muito falar comigo ou queria só falar comigo, tinha um problema. Porque as pessoas não têm que querer falar
com o principal líder da companhia se as coisas estão funcionando bem, né? Então, isso era, para mim, foi um grande insight assim, que eu tive, que alguma coisa não estava funcionando bem. E não tem nenhum problema que algo não esteja funcionando bem. Tem algum problema quando você vê que algo não está funcionando bem e você não faz nada. Isso é um problema, né? Então, problemas sempre vão ter, sempre vão existir. A capacidade e a forma como a gente lida com eles é que faz a diferença, né? No meu ponto de vista. Com certeza. É isso mesmo. E aí, Alexandre, agora para a gente encerrar esse bate-papo aqui tão gostoso, com tantos insights, a gente queria de você uma dica para as pessoas que estão buscando, né, alavancar a carreira, galgar cargos e posições legais assim como a sua. Qual que seria essa dica que você daria para os telespectadores? Bom, seja honesto, seja franco, tenha caráter, não fique em cima do muro. Eu acho que a gente precisa se posicionar com respeito com a educação. Trate bem as pessoas, os seus pares e subordinados, porque todo mundo está vendo o seu comportamento, né? Você e não cuide só da técnica. A parte técnica é importante, mas soft skill também é importante. Você precisa ter habilidades emocionais, ter outras competências que não sejam só técnicas, né? O Max Guerin fala uma coisa que eu acredito, assim, né? Aquela pessoa que é muito técnica, ela vai chegar num ponto e não consegue mais ascender, porque deixa de ser importante, deixa de ser mais importante a parte técnica. Aí você precisa ter outros skills que são importantes, né? E caráter, ter personalidade, saber se posicionar, inteligência emocional, são algumas delas. Fantástico. Cara, quanto aprendizado. Então, obrigado, Ale, por ter trazido esses insights para a gente, essa história que poucas pessoas conhecem e muitas delas não vão viver na pele, nem a gente quer que viva na pele, né? Porque é uma situação muito difícil, mas é um aprendizado muito valioso para toda pessoa que quer crescer na carreira, de timing, tomada de decisão, negociação, inteligência emocional. Foi fantástica a nossa conversa. Gratidão aí pela sua disponibilidade em contribuir com esse projeto nosso Carreira Talk Show. A gratidão é minha, estou aqui à disposição para quem quiser, você vai pôr os meus contatos aí, estou aqui à disposição, quem quiser conversar no privado também, a gente conversa, eu estou aqui para ajudar, essa é a ideia. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu e a gente se vê no próximo episódio do Carreira Talk Show.